Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você acredita em fantasmas? Todos os dias, policiais no mundo inteiro saem para combater crimes e manter a sociedade segura. Mas até onde eles mesmos estão seguros? Será que suas armas são suficientes para casos, digamos, misteriosos e inexplicáveis? Estariam prontos para enfrentar o que você verá nesse vídeo? Acompanhe e tire as suas próprias conclusões. Caso 1. A sobrinha demoníaca. Este é um dos casos mais estranhos envolvendo um policial que vamos chamar de Denilson Xavier, hoje aposentado. Na época, no ano de 1987, ele havia sido transferido para uma pequena cidade no interior de Minas, um lugar pacato, com gente simples e, com certeza, daria a Denilson a vida tranquila que ele e sua esposa sempre sonharam. Afinal, naquele ano, ele já estava com quase 40, sendo 20 deles trabalhando na polícia militar daquele estado. Faltava pouco para sua aposentadoria e aquela pacata cidade do interior seria perfeita. Mas Denilson não fazia ideia do que estava por vir. 8 meses depois que ele já estava na cidade e quase nada de ocorrências, ele e o seu colega, o soldado Castro, receberam uma chamada de rádio na viatura, dizendo para eles se dirigirem rapidamente para um sítio próximo, que fica bem na saída para a capital, Belo Horizonte. A chuva começava a se intensificar quando chegaram ao local, por volta das 18 horas. O sítio, lembrou o soldado, era de propriedade do seu Cláudio e dona Suzana, que moravam com a filha Nelma, de 23 anos, mas eles também recebiam frequentemente a visita de uma sobrinha, Lúcia, de 16 anos. Ao chegarem ao sítio, nada perceberam. Parecia tudo muito calmo, até que ouviram um grito de desespero. Denilson, agora sargento, olhou para Castro e fez sinal para se aproximarem em silêncio. Os gritos pararam, mas algo muito errado devia estar acontecendo lá dentro. Denilson então bateu a porta e se anunciou: "Polícia, abra a porta!" Mas nada aconteceu. Então ele fez sinal para que arrombassem a porta e foi o que Castro fez imediatamente, apenas com um chute na altura da maçaneta. Lá dentro, as luzes estavam apagadas e havia apenas alguns pontos que eram iluminados pela luz dos relâmpagos. Os 2 policiais chamavam pelo seu Cláudio e dona Suzana, mas não tinham respostas. Até que perceberam que havia algum movimento em um dos cômodos. Denilson procurava por algum interruptor para acender as luzes, mas não encontrava. Casa velha, os interruptores devem estar nos bocais das lâmpadas, disse ele ao soldado. De repente, um barulho mais alto veio de um dos quartos, e foi então que Castro avançou com a arma em punho e apontada. Ele se assustou com o que viu. Ou melhor, parece ter visto, já que ainda estava escuro. Denilson pegou a sua lanterna e também se aproximou da porta, iluminando o cômodo. Não acreditou no que viu. Dona Suzana estava amarrada a um móvel com os braços abertos e um lenço na boca. Seu rosto expressava puro horror. No chão, desmaiada, estava a filha do casal. Já a Lúcia, a sobrinha, estava com um objeto cortante numa das mãos, os braços levantados, e murmurava alguma coisa. Não havia sinal do seu Cláudio. Um relâmpago mais forte e mais demorado clareou rapidamente o cômodo, mas o suficiente para que Denilson fotografasse aquele instante em sua memória para sempre. Foi quando viram Cláudio em um canto do quarto, tremendo e completamente absorto e inerte. Do nada, a luz da casa voltou a iluminar e foi nesse momento que Lúcia se virou para os policiais. Denilson se lembrou na hora de um filme de terror famoso e que ele gostava muito, O Exorcista. Lúcia estava com os olhos arregalados, como dizem no interior, os seus dentes rangiam como os de um animal raivoso. Por se tratar de uma garota ainda, por cima menor de idade, sem ficha criminal ou qualquer coisa que a comprometesse, nenhum dos policiais atirou. Denilson somente gritou para que Lúcia parasse e, em vez disso, ela saiu correndo do quarto, entre os dois, numa rapidez impressionante. "Vá atrás dela, Castro. Eu vou solicitar apoio", disse o sargento. Então,
Rapidamente, Denilson desamarrou a senhora Susana e foi ver como estavam seu Cláudio e Nelma, que só agora voltava a si. Lá fora, o corajoso Castro procurava e chamava por Lúcia, que evidentemente não respondia. A intensidade da chuva diminuiu um pouco, mas, mesmo assim, dificultava a visão de Castro. Como estava próximo à viatura, ele foi pegar a sua lanterna. Mas, ao abrir a porta do carro, caiu de repente. Ele havia recebido uma pancada na parte de trás da cabeça, fazendo-o desmaiar no mesmo instante. Enquanto isso, Denilson ajudava os moradores da casa e muitas perguntas ainda seriam feitas. O que aconteceu? Por que Lúcia agiu daquela forma? Por que o rosto daquela jovem tão bonita estava com aquela aparência? Denilson não era o tipo de pessoa dada à religião. Acreditava que existia algo acima de tudo, mas só isso. Nem em demônios ele acreditava, pelo menos até aquele momento. Dona Susana, agora bem mais calma, também acalmou o marido e a filha. Só então começou a falar para Denilson o que aconteceu. Pouco antes das 5 da tarde daquele dia, sua sobrinha Lúcia teve uma convulsão, algo completamente anormal, uma vez que a jovem não tinha nada em seu histórico de saúde. Ela era uma garota normal e muito carinhosa com todos. Achando que poderia se tratar de um ataque epiléptico, o que também seria uma novidade, fizeram todos os procedimentos, como tentar desenrolar a língua da jovem e fazer com que a cabeça dela ficasse para cima. Neste momento, Lúcia teria gritado e mordido a mão do seu Cláudio, tio dela, que inclusive mostrou o ferimento, que não foi nada simples e exigiria depois alguns pontos para fechar. Quando Nelma tentou ajudar, Lúcia levantou seu tronco e, mesmo sentada, porém com uma força inimaginável, empurrou a prima e a jogou contra a parede. Nelma bateu a cabeça e desmaiou no mesmo instante. Na sequência, Lúcia teria chutado seu tio, que caiu e rolou também ali próximo à parede, onde ficou sentado e completamente atordoado. Susana teria conseguido se levantar, pegar o celular e ligar para a polícia. A coisa aconteceu tão rápido que ela mal se lembrava de como a sobrinha conseguiu agarrá-la e amarrá-la no instante que havia no cômodo. Depois, começou a proferir palavras estranhas à tia, enquanto seu rosto ficava pálido e nele surgiam pequenas marcas vermelhas. Enquanto isso, do lado de fora, um corpo desfalecido era arrastado para dentro de uma pequena mata atrás da casa. 3 minutos depois, o soldado acordou. Só que, em vez de alívio, o que ele sentiu foi um medo nunca antes experimentado. Lúcia estava de pé, logo à sua frente, com os olhos abertos e estranhamente opacos. Em suas mãos, que estavam acima da cabeça, prontas para atacar, havia uma faca. Mas antes que ela pudesse fazer algo, Castro reagiu e chutou na altura do joelho da garota, que caiu imediatamente gritando de dor. Com rapidez, Castro se levantou e, aproveitando que Lúcia não conseguia se mexer direito, juntou seus braços e a algemou. Mas quando ele se levantou, a garota fez o mesmo e, como se fosse uma campeã de ginástica artística e maratona, num salto ela saiu correndo. Naquela noite, não mais veriam Lúcia. Castro retornava à casa quando viu outra viatura se aproximar. Ele correu até os colegas e disse para eles procurarem a garota que havia fugido para a direção contrária à cidade. E assim eles foram. Castro entrou na casa, falou o que havia acontecido do lado de fora e lembrou que os outros 2 tinham saído em busca de Lúcia. Na tentativa de justificar o ocorrido, Susana disse que a irmã dela, que era a mãe de Lúcia, havia feito uma espécie de pacto com o diabo, querendo uma vida melhor para ela e para a filha. Isso teria acontecido há cerca de 1 ano atrás, mas nesse meio tempo, a irmã dela faleceu, tendo como causa uma morte súbita. Ela não tinha qualquer problema de saúde, o que era muito estranho. Depois da morte dela, Lucinha, como a chamavam, vinha frequentemente ao sítio. Naquela mesma noite, chegou também uma ambulância que os levou ao pequeno hospital, onde foram atendidos. E quanto a Lúcia? Bem, ela foi encontrada no dia seguinte, por volta do meio-dia, encostada numa árvore no meio da mata. Estava com expressão aparentemente normal, mas bastante assustada, é claro, e suja dos pés à cabeça.
Para os médicos, ela teve um surto devido à não aceitação da morte da mãe. Para os parentes, aquilo ia muito além da não aceitação. Havia algo de muito sinistro. Por recomendação médica, Lúcia foi para uma clínica de repouso em Belo Horizonte, onde ficou por 2 anos. Não se ouviu mais falar dela. Denilson e Castro continuaram em seus trabalhos, mas jamais se esqueceram daquele dia, claro. Você acredita que tenha sido apenas um surto de Lúcia? Ou ela teria sido possuída por um espírito maligno? Caso 2. Fantasma na delegacia. Isso aconteceu na cidade espanhola de Novo México, em fevereiro de 2014. O oficial Carl Romero estava de plantão naquela noite de sábado e tudo corria numa tranquilidade tamanha que ele até chegou a estranhar. Normalmente havia alguma ocorrência com bêbados ou drogados, mas somente arruaça, nada de atos violentos ou roubos. A tranquilidade, porém, aparentemente foi substituída por algo que Romero não sabe explicar até hoje. Ele olhava para as câmeras de vigilância da própria delegacia, quando observou algo completamente inusitado. Na câmara que ele estava voltada para o estacionamento, ele percebeu uma mancha branca, que a princípio pensou tratar-se apenas de um inseto. Porém, ao olhar com mais atenção, percebeu que a mancha tinha uma característica familiar: pernas, e estava caminhando em meio às viaturas ali estacionadas. Romero se levantou rapidamente e foi até a porta que dava acesso ao estacionamento. Abriu-a devagar, com a arma em punho, esperando ver a pessoa que havia visto no monitor. Estranho, pensou ele, era que, ao mesmo tempo que tinha as características de um ser humano, a forma com que caminhava pela área não era comum. Parecia estar flutuando. Romero não é precisamente o tipo de ter medo de fantasmas, muito menos de pessoas, já que o seu trabalho exige coragem. Assim, ele resolveu sair para averiguar melhor. Olhou em todos os lugares, rodeou o prédio da delegacia, abriu as portas de cada um dos carros, mas não havia ninguém ali, nem sinal de ter havido alguém. Romero, então, entrou novamente e foi até a sala de monitoria. Ficou atento a cada monitor, procurando sinais de movimentação anômala, mas, no instante, não viu nada. Porém, 2 minutos depois, o mesmo vulto passou pela câmera que estava instalada na recepção. Ninguém entraria numa delegacia àquela hora da noite, muito menos sem fazer qualquer barulho, já que a porta de entrada, antes de estar trancada, além de estar, rangia toda vez que era aberta. Daí, ele se deu conta de que se tratava de algo sobrenatural. Mesmo assim, ele foi até a recepção olhando sala por sala e nada encontrou. Não havia qualquer sinal daquela presença. Romero, que é um cristão, fez uma prece, pedindo para que aquela alma perdida pudesse encontrar a sua paz. O restante da noite, então, passou tranquilo. No dia seguinte, assim que o delegado e outros colegas chegaram, ele os chamou na sala de monitoria. Felizmente, estava tudo gravado, então ele não passou por mentiroso. Caso 3. Reforço de outro mundo. Sanford é uma pequena cidade com pouco mais de 30 mil habitantes no condado de Lee, na Carolina do Norte, Estados Unidos. O oficial Harry Johnson estava na Hawkins Avenue com a estrada McNeil, quando foi surpreendido por um Maverick branco passando em alta velocidade. Ele ligou a sirene da sua viatura e foi atrás do veículo. A perseguição se deu na direção do viaduto que cruza com a rodovia 401 e pouco depois o carro parou no acostamento. Sanford parou logo atrás dele. Ele desceu. Enquanto se dirigia para o Maverick, ele teve uma sensação muito estranha. Sanford então resolveu retornar para o carro pensando em pedir reforços. Assim que sentou no banco do motorista, levou um grande susto ao ouvir a porta do passageiro bater. Ao olhar para o lado, havia uma policial aparentando ter a mesma idade que ele, e ela lhe deu um sorriso. Estranho, porque ele nem teve tempo de pedir reforço algum e apareceu ali, do seu lado, de repente e do nada. Ele não viu nenhum outro carro policial atrás ou ao lado do seu. Pelo contrário, atrás dele estava somente Clive, um cão policial considerado por Johnson seu melhor parceiro.
Clive estava inquieto e latia para o policial. A reação de Harry foi perguntar se poderia ajudar a colega. Ela simplesmente respondeu: "Ele tem uma arma embaixo do banco do motorista." Johnson disse que, numa fração de segundo, olhou para o Maverick ali parado à frente e depois para a colega. Mas ela não estava mais lá. É de arrepiar, né? Havia desaparecido no ar. Então, ele desceu com a arma em punho e foi até o carro do suspeito. Ao se aproximar, ordenou que o suspeito descesse do carro e, praticamente no mesmo instante, comunicou-se com a delegacia, pedindo reforços. Ele então algemou o suspeito, dizendo que aquilo era necessário, infelizmente. O suspeito não reagiu, como também não esperava que Johnson iria olhar justamente onde não devia, embaixo do banco. Lá estava uma Glock G19 compacta, 9mm, exatamente como a sua parceira havia dito. Johnson imediatamente deu ordem de prisão ao suspeito, pois não havia qualquer registro da arma ou licença. 1 minuto depois, o reforço chegou e o suspeito foi levado para a delegacia. Lá, descobriram que ele era procurado pelo assassinato de uma policial 20 anos atrás. Na época, ele teria sido preso e condenado à prisão perpétua, mas 1 ano depois, ele conseguiu fugir da penitenciária. E agora, finalmente, ele iria voltar para a prisão, mas dessa vez para um local onde fugir era impossível. Ainda naquela mesma noite, quando retornava para a rua com seu fiel companheiro, ele teve novamente a visita da antiga policial. Ela o agradeceu e ele também, mas ouviu dela: "Eu só estava fazendo o meu trabalho. Ele teria matado você com a mesma arma que usou para me matar. Você me trouxe felicidade e a paz de volta. Muito obrigado." Bem, foi a primeira e última vez que Harry Johnson teve contato com o sobrenatural, mas até hoje ele se sente grato e ora frequentemente para ela. Caso número 4. Terror na estrada. O oficial Arav Chaitanya era considerado um dos melhores homens da força policial da cidade de Patna, no estado de Bihar, na Índia. Naqueles anos 80, a Índia enfrentava muitas dificuldades com estradas muito ruins e poucos recursos, até mesmo para a polícia. É bom lembrar que naquela época ainda não existia celular e a internet nem passava pela cabeça das pessoas. Ele havia sido designado para um distrito que fica na fronteira com Bengala, próximo à rodovia NH31, que leva a Bangladesh. Durante a temporada de inverno, ele começou a receber diversos relatos estranhos sobre caminhões saindo da estrada com uma frequência maior do que a normal, além dos acidentes que também aconteciam. Bom, a princípio, Chaitanya achou que isso poderia ser normal, dadas as circunstâncias do tempo que normalmente cobria a rodovia com um nevoeiro denso. E como não havia relatos de mortes nessas ocorrências, não havia tanta preocupação, a não ser que os motoristas dessem mais atenção à sinalização. Ao chegar o verão, os relatos continuaram, e foi a primeira vez que as autoridades prestaram atenção a 2 detalhes intrigantes. O primeiro era que os relatos eram feitos apenas por caminhoneiros, e 2, sempre ocorriam entre as 2 e 3 horas da madrugada. Isso, de alguma forma, despertou a curiosidade dos policiais. Chaitanya havia solicitado aos operadores dados a respeito de acidentes nos últimos anos para tentar descobrir se a estação do ano tinha alguma coisa a ver com a frequência daqueles acidentes, mas nada demais, a não ser por um fator. Os acidentes e saídas de pista mais frequentes aconteciam numa determinada faixa da NH31, com cerca de 100 metros de extensão. Foram feitas averiguações nesse trecho em busca de buracos e também deformidades na pista que pudessem estar causando problema, mas nada foi encontrado. Antes, porém, desses 100 metros, que era uma reta, havia uma curva mais acentuada, mas se fosse acontecer algum acidente devido a ela, o local das saídas não seria naquela reta, e sim nas proximidades da curva. Essa curva ficava cerca de 400 metros antes do trecho. Bem, as coisas pareciam não fazer sentido, mas foi então que o batalhão de Chaitanya decidiu fazer o mais óbvio: montar um posto policial temporário
e colocar 2 viaturas e 4 homens de plantão naquele local. Chaitanya, que era o mais curioso no caso, se prontificou. Então, ele e mais 3 colegas começaram seu plantão. E a resposta não demorou muito a aparecer. Aliás, antes não tivessem tomado ciência, como pensou o policial. Passaram-se então 20 dias até que a verdade viesse à tona. Pequenos incidentes aconteceram e os relatos dos caminhoneiros impressionaram os policiais. Todos diziam a mesma coisa. De qualquer forma, eles eram mandados à delegacia e depois a uma clínica, onde passavam por alguns testes para detectar presença de álcool ou alguma droga. Nada disso foi constatado em nenhum dos viajantes. Eles relataram que, logo depois que faziam a curva, de forma repentina, apareciam 5 ou 6 bicicletas na frente do veículo, cada uma sendo levada por uma menina. Mas como assim? Elas saíam de onde? Da lateral da estrada? Não. Segundo os caminhoneiros, elas simplesmente apareciam na frente do caminhão e, para não atropelá-las, eles acabavam desviando e indo parar fora da pista. A sorte, segundo eles, era que o terreno não tinha árvores e era mais ou menos no mesmo nível da estrada. Quando os 2 primeiros contaram a história, eles pensaram que os caminhoneiros poderiam estar tentando se livrar da multa, mas, um após outro, a história se repetia. E mais, esses caminhoneiros eram de lugares diferentes e não se conheciam mutuamente. Por mais de uma vez, os policiais refizeram o trecho, tentando ver o mesmo que os caminhoneiros haviam visto, mas não aparecia nada lá. Eles também começaram a parar alguns veículos menores e perguntar aos motociclistas se já haviam avistado as garotas nas bicicletas. E a negativa era unânime. Ninguém as tinha visto. Até que, num certo dia, um desses motoristas contou-lhes uma história cabulosa. Cerca de 10 anos antes, 6 jovens adolescentes voltavam da escola, cada uma na sua bicicleta. Na verdade, uma delas vinha na garupa da outra. Foi justamente naquele trecho que elas foram atropeladas por um caminhão, cujo motorista estava embriagado. Nenhuma delas teve qualquer chance. Ele não foi preso na época por falta de provas. Na tentativa de amenizar ou parar com aquelas aparições, as famílias das garotas foram procuradas e, com a ajuda de todos, construíram um pequeno memorial para jovens, exatamente no local onde se falava que elas surgiam. E nunca mais houve qualquer incidente naquele trecho. E então, gostou dessas histórias cabulosas? Arrepiou como eu? Deixe aí nos comentários se você já passou por algo assim sinistro, que histórias você conhece. Podemos continuar com o clima aí nos comentários. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial.